Voltamos com a entrevista do dia e meu convidado hoje é um colega de profissão, para mim, o melhor colunista do Rio Grande do Sul. Fernando Albrecht, prazer em tê-lo no programa. Prazer é meu, Miron. Companheiro de longa data, de grandes jornadas, de batalhas gloriosas e inglórias. Fernando, como você começou no jornalismo? Olha, Miron, eu comecei em 1968, na Zero Hora. Eu estava tirando faculdade de jornalismo, eu trabalhava num banco, estava tirando jornalismo na Universidade Federal, e apareceu um colega que está aí até hoje, o Ademar Vargas de Freitas, que disse: olha, Fernando, tem uma vaga de repórter policial na Zero Hora. Naquela época, a Zero Hora ainda não era do Maurício Sobrinho e do Jaime, era do jornalista carioca Arise Carvalho, né, que herdou, digamos assim, entre aspas, né, o espólio da última hora. Né, e não tinha nada, a estrutura mínima, máquinas de escrever alugadas, e o prédio era na 7 de setembro, Porto Alegre, com oficina na Luiz Afonso, na Cidade Baixa. Então, eu saía do banco 7 horas, 7h30, naquele tempo o banco não trabalhava de manhã, e chegava em casa, comia alguma coisa, era solteiro na época, e aí eu comecei a trabalhar nas madrugadas da Zero Hora. Era um período, claro, que com muito menos criminalidade como hoje, mas não tinha essa moleza de ouvir rádio da polícia, da brigada. Tinha que ir na mira do tira, percorrer as delegacias, pronto-socorro, plantão e tudo isso. E eu saía de lá às 7h e ia para a faculdade às 8h. Eu pesava 61 quilos, Virão. E o final de semana o plantão era duplo. Mas posso dizer para ti uma coisa? Foi o período mais feliz um dos períodos mais felizes da minha vida. Eu adorava trabalhar em jornal, né? Depois, com o tempo, eu saí do banco e aí sim, eu assumi a profissão onde estou até hoje, com algumas incursões na área de propaganda, mas sempre com um vínculo com o jornalismo. Você marcou época e se tornou muito conhecido fazendo o informe especial da Zero Hora, que era ali a página 3. E você é conhecido por traduzir uma ópera em 7 linhas. De onde vem esse talento e como foi esse período na página 3 da Zero Hora? A página 3, eu trabalhei essa vez que eu te falei, depois o Maurício comprou a Zero Hora em dezembro de 69, mas assumiu em março de 1970. Então, depois eu trabalhei, sempre pela mão do Maurício, a quem eu devo muito. Trabalhei como editor de economia na área de mercado de capitais, em 71, 72, onde eu fiz até um mini jornal sobre Bolsa de Valores, o Pregão. E em 74, ele me convidou para fazer o primeiro programa de agropecuária da televisão brasileira, que foi o Campo e Lavoura, na então TV Gaúcha, hoje é RBS-TV. Em 1982, aí eu saí, fui para a Folha da Manhã, depois eu fiz outro. Depois, mais tarde, em 82, ele voltou, através do Carlos Felberg, que era o secretário de redação, diz: olha, tem a página 3, que era feita por 3 pessoas, e o Maurício queria que eu a fizesse. E a minha exigência, para o bem e para o mal, era: olha, a velocidade do comboio é regulada pelo navio mais lento. Então, eu quero fazer a página sozinho. O ruim é que, com isso, tu não folgava em finais de semana, era pau e pau, aliás, como hoje, aqui no Jornal do Comércio, né? Estou sozinho, eu não tenho escravo, vamos dizer assim, não tem alguém que faça alguma coisa sem que eu precise estar presente. 82, a final de 89, não me lembro que mês que eu saí,
foi a página 3, foi a mais lida do jornal, onde realmente eu me firmei como colunista, né? Porque eu tinha, Mirão, como hoje, eu tenho uma máxima, eu sempre digo isso, eu tenho que estar me divertindo em 30%, em pelo menos 30% do tempo que eu estou trabalhando, senão não vale a pena. Então, eu uso, assim como eu usava, ironia, bom humor, com pitadas de sarcasmo, né, para fazer um prato não só bonito, como bom. E E aqui estou. como você consegue, Fernando, resumir um assunto árido em 7 linhas? Bom, o colunista, Miron, ele tem que ser um cara pronto. Eu não acredito em colunista com saído da faculdade. Ele tem que ter uma bagagem cultural muito grande, ele tem que conhecer de médio para profundo praticamente todas as atividades humanas, né? Isso implica que é uma falha do jornalismo atual, em questões técnicas, né? Isso inclui, por exemplo, não só ciência, como aviação, e aí eu já tinha uma vantagem, eu sou brevetado, né? Eu me brevetei pelo Aeroclube de Montenegro, muito antes. Então, essa coisa, o que move um colunista, um jornalista, um repórter, mas mais ainda um colunista, é a curiosidade. Saber como as coisas são feitas e como elas acontecem e por que acontecem. O resumo, nas 7 linhas que tu fala, olha meus cabelos brancos. Isso leva muito tempo, isso leva treino, continuidade, certo? Cada vez que eu digo, tu não pode, tu tem que abraçar todas, né? E eu acredito que tem um pouco de dom que vem da infância, eu sempre lia muito, e eu sempre gostava de escrever curto. O que me exasperava e me exaspera até hoje é que na nossa profissão nós chamamos de nariz de cera, né? Quer dizer que o cara começa, pois é, como todos sabem, a pandemia fez isso, fez aquilo, ele faz um trololó grande para depois entrar no assunto. Dispensa isso. Isso, se todos sabem, para que repetir? Mas parece que o colunista tem obrigação em resumir o que já foi resumido. Fernando, você completou agora, em junho, 25 anos de Jornal do Comércio. Você continua com aquele mesmo brilho nos olhos e se divertindo também no Jornal do Comércio? Se bem que os tempos não estão ajudando muito, né? Eu peguei, para te dar uma ideia, para mim, a grande transição, não só brasileira, foi um ano meio chave, foi 1968, justamente quando eu comecei a trabalhar. Aí começaram a aparecer os problemas sociais, começou a haver revolta, rebeldia, algumas justas, outras não. A briga ideológica foi se acirrando, né? Então, quando eu comecei a fazer a página Começo de Conversa, naquele ano de 1997, a política não era, como hoje, guiada pelo ódio recíproco, né? Havia, claro, divergências entre partidos, havia ideologias, né? Nós estávamos numa época em que os partidos de esquerda estavam começando a se fortalecer mais e captando votos também. Mas eu sempre digo o seguinte, ainda me dou muito com muita gente de esquerda, inclusive da esquerda radical, mas naquele tempo tu discutia de dia, tomar chopp de noite, até os anos 70. Né? Aí lá pelo início de 90, 95, a coisa começou a piorar, mas a chegar onde chegou hoje. Hoje tu vê as redes sociais, Mirão, puxa, um grita mata e o outro esfola. Nós perdemos a civilidade nesse país. O resultado é que você abre o jornal, só tem 3 assuntos hoje. Petrobras, o preço do diesel, importa ou não importa, e a política, né?
A eleição que, aliás, faltam 3 meses para a eleição e os partidos não têm nem mesmo homologado as suas candidaturas. Outros estão procurando o candidato. Quem vai ser vice, quem vai ser aquilo. Eu tenho por mim, Mirão, que hoje isso aqui virou uma torre de Babel. Tá? Nós não estamos nos entendendo no mínimo. Houve tempo nesse país em que, por exemplo, patrão e empregado sentavam e discutiam. Bom, nós concordamos com o quê? Nós concordamos com isso, aqui, dos dois lados, certo? Hoje, nós discordamos. Né? Em vez de começar com uma base sólida para tu construir o edifício do entendimento ou da disputa, nós começamos pela cumieira. Nunca vi o prédio começar pelo teto. Mas é o que está acontecendo no Brasil de hoje. Fernando Albrecht, você é um exemplo, é um ícone e também é meu ídolo no jornalismo. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado pela oportunidade de falar aí para essa cidade aí que eu gosto tanto. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã, 7h30, aqui pela Gramado TV e, é claro, também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E sempre bom. Qualidade e economia todo dia.